Aventuras de Nick James. O caso das casas. Já era madrugada quando Nick James recebeu um telefonema. Seu Nick, nós aqui da Vila Esperança precisamos da sua ajuda. Alguém mandou derrubar os nossos barracos. Peraí, quem fez isso? Quando? Como? Nós não sabemos quem é que fez, mas fizeram isso na hora que o pessoal foi na igreja de madrugada pagar promessa. Sim, mas como é que o pessoal aí vai fazer para passar a noite? Ah, tudo bem, a gente fica na rua mesmo. As nossas casas só nos abrigam da chuva. E essa noite não vai chover, não se preocupa não. Está bem, se vocês já se acostumaram. Por favor, diga para o pessoal isolar a área derrubada que hoje cedo estarei aí. Tá certo, seu Nick. Eu não vou pedir para eles não mexerem em nada. No outro dia, Nick saiu bem cedinho do apartamento alugado, como havia prometido, e foi à Vila Esperança. Achou o senhor que havia falado com ele. Seu Nick, o pessoal colaborou bastante. Ninguém mexeu em nada, até botar uma corda para isolar a área. Nick analisou os escombros e chegou a uma conclusão. As máquinas que derrubaram esta área são de alguma empresa cujo dono já esteve por aqui. A destruição foi bem rápida. O mandante com certeza já conhecia a área. Algum doutor esteve aqui neste mês? Teve sim, seu Nick. Rapidamente, Nick chamou aquelas pessoas a uma roda e elas lhe contaram sobre os doutores que viram. Conforme as suas características e outros detalhes, 3 doutores estiveram ali. Washington da Silva, Pierre de Souza e Helmut dos Santos. De acordo com os moradores, Helmut dos Santos não era suspeito, pois era candidato a vereador ali na capital e de maneira nenhuma iria botar barracos abaixo no início da sua campanha. Bem, temos agora 2 suspeitos, e ambos são donos de indústrias de construção e demolição. Depois de descobrir o endereço dos 2 senhores na lista telefônica, Nick James foi de ônibus até o escritório do Sr. Pierre, que lhe atendeu prontamente. O velhinho tinha uma cara simpática, uma conversa e uma atenção incríveis. Nick lhe expôs a situação. Senhor Nick James, o que o senhor me disse é terrível. Como alguém pôde fazer isso com os pobres miseráveis que moravam lá? Há pouco tempo fui para aqueles lados com meu sobrinho para lhe mostrar a situação da moradia no Brasil. Ficou horrorizado. É verdade, senhor. Esta situação é uma calamidade pública nacional. Obrigado por me atender. Até outro dia. Até mais ver, senhor Nick. Volte quando quiser. Quando saiu, Nick James se convenceu de que Pierre era inocente. Portanto, era melhor se apressar, pois já eram 5 horas e a firma do Sr. Washington fechava às 6. Quando chegou ao escritório do Sr. Washington e lhe expôs a situação da vila, notou que o empresário estava visivelmente nervoso. O senhor já sabia dessa situação? Perguntou o senhor. Não, claro que não. Nick já tinha sacado tudo e ameaçou mentindo. Posso provar que o senhor esteve na vila na madrugada do crime. Não, não pode, não. Quando eu fui lá derrubar aqueles barracos imundos, não deixei pista alguma. Na mesma hora, 2 policiais armados invadiram a sala e algemaram o empresário. Nick James lhe mostrou um gravador portátil e todos foram para a delegacia. Na delegacia, Nick James expôs a prova ao delegado, que mandou encarcerar o Sr. Washington rapidamente. Depois, num interrogatório, forçaram-no a dizer a razão pela qual havia destruído um pedaço de favela, o lugar que resta aos moradores pobres quando tentam realizar seu sonho de morar na cidade. Ora, aquilo é um lixo. Eu demoli porque queria construir ali um enorme prédio de apartamentos que me desse bastante lucro. Ora, digo eu, era Nick que estava falando, onde já se viu um prédio bonitão ilhado por uma vila? Bem feito para você, quis ter lucro prejudicando as pessoas, pois bem, agora vai ter que construir casas novas e dignas para todos os prejudicados. Falou, seu Nick, agora é só esperar o julgamento, né?